final de setembro foi marcado pelo fato de dezenas de congressistas terem mudado de partido. Boa parte para partidos criados recentemente, o que terminou por atomizar ainda mais o perfil político partidário na Câmara dos Deputados. O deputado Alfredo Sirquice era do PV do Rio de Janeiro e mudou para o PSB. E é ele mesmo quem fala agora sobre esse assunto. O Palavra Aberta é transmitido também pela Rádio Câmara FM. Pois é, até essa é uma questão, eu como um cidadão, um eleitor, fico curioso de saber, deputado, o senhor era o que a gente chamaria de um verde histórico. O senhor esteve na fundação do PV, né? E agora o senhor foi para o PSB. Então, foram acho, mais de 40 deputados que mudaram de partido, né, se não me engano, aqui na nossa Câmara dos Deputados. Queria ouvir seu comentário sobre isso. De fato, eu fui um dos fundadores do Partido Verde, junto com Fernando Gabeira, Heber Daniel, Carlos Mink, Guido Gelli, Lucélia Santos, John Nashling, numa memorável noite no Teatro Clara Nunes, no Rio de Janeiro, em janeiro de 1986. 20 e tantos anos já. Eu fui o autor do manifesto e do programa do Partido Verde, escrevi os dois. Fui presidente nacional do Partido Verde durante 8 anos e fui candidato presidencial do Partido Verde em 1998. O Partido Verde é a grande parte da minha vida. Eu saí do PV contra a minha vontade. Eu desejava ter permanecido no Partido Verde. Tentei, no último dia, ter um contato, uma reunião com a executiva estadual do Rio de Janeiro. A deputada Aspásia Camargo, minha amiga, foi na sede para providenciar esse encontro, e eles haviam se retirado e desmarcado a reunião para não encontrar comigo. E antes disso eu fui comunicado para o deputado Zequinha Sarney que numa reunião da Executiva Nacional, contra a posição dele, haviam deliberado que não me dariam a oportunidade de me candidatar novamente pelo PV nas eleições do próximo ano. Tudo isso por quê? Tudo isso porque eu fiquei do lado da senadora Marina Silva no conflito que aconteceu logo depois das eleições de 2010, quando, numa ação de surpresa, uma eventual maioria da Executiva Nacional prorrogou o mandato do presidente do partido. Aí houve todo um processo, a Marina saiu, na minha opinião um erro, mas as razões que levaram ela a fazer isso foram razões justas, embora a decisão tenha sido taticamente equivocada. Passei esse tempo no limbo, sendo violentamente discriminado e perseguido em função da minha posição. Fui até expurgado da Executiva Nacional, baseado em uma coisa que eu disse no meu blog, que estava me afastando da Executiva, estava renunciando à vice-presidência, a presidência me afastando. Mas afastando não significa saindo, estava deixando de participar das reuniões. Eles aproveitaram isso e lavraram uma ata, como se eu tivesse renunciado. Ou seja, fui objeto de todo tipo de atrocidade dentro do partido que eu ajudei a criar. Mesmo assim, eu queria permanecer e só decidi sair e atender ao convite do governador Eduardo Campos quando percebi que estavam esgotadas quaisquer possibilidades de permanência no Partido Verde. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Deputado, a questão ambiental, quer dizer, que era a grande bandeira do Partido Verde, quer dizer, foi o que fez surgir o Partido Verde no Brasil e em outros países também. Essa questão ambiental, hoje, eu estou falando isso porque o senhor, com 20 e tantos anos de partido, e um dos fundadores do partido, deve se sentir muito de deixado essa bandeira. Mas essa bandeira não se espalhou hoje em dia, quer dizer, aquela bandeira que era do Partido Verde em 86, quer dizer, era a grande marca do partido, essa grande marca não se espalhou pelos outros partidos. Hoje em dia, um partido que queira se falar diretamente com o eleitorado, ele não tem que também usar, digamos, argumentações dos ambientalistas, ambientações da preservação do ambiente. Quer dizer, isso que eu queria saber. O senhor lamenta ter saído do partido, que o senhor foi fundador, mas ao mesmo tempo a bandeira está espalhada hoje em dia. Ou estou errado? Sim, você está certo, embora
essa discussão tem acontecido antes da fundação do Partido Verde. Ah, é? Mas naquele tempo era outra situação. Né? Nós voltamos do exílio, eu, Gabeira, Carlos Mink, Liste Vieira, estávamos exilados, voltamos, o Gabeira, né, evidentemente, estávamos exilados, voltamos com a anistia em 79. A nossa primeira discussão é se deveríamos criar um Partido Verde ou verde em vários partidos. Na época, os partidos eram o PDT, o PMDB e o PT. Né? Optamos inicialmente pela ideia do verde em vários partidos. Depois, como isso não prosperou, em 86 criamos o Partido Verde. Hoje em dia, existe verde em diversos partidos, de forma sincera, em alguns casos, sim, em outros não. Não tanto. Mas, se a gente pode dizer, um dos sucessos do Partido Verde foi ter pego bandeiras que na época eram extremamente minoritárias e vítimas de todo tipo de preconceito, sobretudo daquele de que os verdes seriam contrários ao desenvolvimento econômico e social, e essas bandeiras hoje são aceitas pela maioria do empresariado, não por todos, mas por uma maioria do empresariado, por uma maioria dentro das instituições governamentais, não todas, mas uma parcela considerável, e dentro dos partidos políticos por uma parcela não negligenciável das lideranças políticas, já se referem hoje a diversos tipos de questão, diversos aspectos, né, da questão ambiental, quer a defesa das florestas, quer combate à poluição atmosférica, quer o problema das emissões de gás de efeito estufa, quer soluções verdes para a mobilidade urbana, enfim, isso aí deixou de ser apanágio de um pequeno grupo de intelectuais ambientalistas e passou a ser uma bandeira disseminada na sociedade. Naquela época é uma vitória, é uma vitória. Eu me lembro que você falava até nos ecochatos, né? Que era um pouco aquele pessoal que ficava batalhando aquela questão, e hoje em dia esse tema desapareceu, né? Praticamente desapareceu, embora eles existam. Atenção, alguns são, de fato. Agora, deputado, e como é que o senhor, então, o senhor sai do PV, vai para o PSB, e como é que o senhor vê toda essa... Eu falei em atomização, em pulverização, né? Quer dizer, nós temos aí 30 e tantos partidos hoje em dia. O senhor acha isso, digamos, dá para conviver sem problemas com isso? Isso é bom? Ou o senhor acha que isso não é bom para a nossa vida política, digamos assim? Eu acho que isso é ruim para a nossa vida política, mas é uma decorrência óbvia do sistema eleitoral, que é o sistema eleitoral que privilegia o candidato, voto na pessoa, não no partido. Por isso que eu estou propondo na Comissão da Reforma Política uma mudança do sistema eleitoral com a adoção do voto misto, proporcional e majoritário em grandes distritos. Poderia também ser chamado de voto distrital misto. Sim. Para basicamente fortalecer os partidos, dar mais consistência ideológica e programática aos partidos e, por outro lado, fortalecer quem tem voto e quem tem liderança política. Com isso, naturalmente, a quantidade de partidos vai se reduzir muito. Agora, essa tese, o voto distrital misto, vamos chamar assim, a impressão que eu tenho é que essa tese vem ganhando adeptos dia a dia, lenta e gradativamente. Porque há 2, 3 anos eu não percebia, eu pelo menos não percebia essa adesão. O senhor acha que é isso mesmo? Está aumentando, digamos, a adesão a essa fórmula, digamos assim, mista? Eu acho que sim, porque ela, por um lado, doutrinariamente é interessante, claro, porque fortalece os partidos e quem tem liderança política, lima as pessoas que se elegem na rabeira dos que têm voto, de fato. Por outro lado, do ponto de vista pragmático, essa minha proposta, ela acaba atendendo parcialmente às expectativas dos principais partidos. Não contempla nenhum deles na sua plenitude, claro, mas cria uma situação que é possível de ser aceita pelos três. Por quê? O PT é favorável ao voto por lista. Sim. 50% dos deputados da minha proposta são eleitos pela lista. O PMDB prefere o distritão, aquela que é o tese voto majoritário no distrito considerado Estado, como distrito único. O segundo componente da minha proposta, que é o componente majoritário, contempla de certa forma, porque o distritão vale para metade dos deputados nos estados menores
E nos estados maiores existe uma subdivisão em grandes distritos. Distritos de até 4, de 4 como regra e 3 como exceção, deputados federais, e um número análogo de deputados estaduais. E entram, evidentemente, os mais votados. Então, nesse sentido, o PMDB é contemplado. E o PSDB tem doutrinariamente defendido a tese do voto distrital misto. Então, eu elaborei uma proposta que, de certa forma, pode vir a ser vista como aceitável por parte do PT, do PMDB e do PSDB. É um caminho percorrido. Deputado Afonso, aqui nosso tempo está acabando. Eu queria que o senhor usasse sua capacidade de síntese. Eu quero te perguntar uma coisa. A gente já ouviu tanto falar em reforma política na Câmara, no Senado, e a gente torce por ela. Todo mundo fala, agora a coisa... O senhor está com essa proposta, mas o que o senhor vê no horizonte? Essa reforma política acontece quando? O quê? Quais são as condições para ela vir a acontecer? Elimar, só Deus sabe, né? Mas acho que ele tem que morrer tentando, né? Na verdade, eu estou tentando no grupo de trabalho. Amanhã, possivelmente, ou na semana que vem, vai haver uma votação em torno disso. Se a minha proposta passar no grupo de trabalho, ela vai ser conduzida ao plenário e aí veremos. Vai se encorpando também. Vai se encorpando, quem sabe, né? A esperança é a última que morre. Muito obrigado, deputado, pela sua vinda aqui. Até mais. E obrigado a você que ficou com a gente. Até a próxima.